Tô super feliz de ter você aqui comigo para nossa segunda aula. E o assunto hoje é silhueta. A gente vai falar sobre algumas dúvidas que vocês me mandaram. Também vou falar sobre alguns mitos, sobre algumas regrinhas, mas principalmente como quebrá-las. Eu não podia começar esse assunto sem antes contar um pouco sobre a minha história como nutricionista. Talvez tenha aí alguém que não saiba ainda, mas eu atuei por mais de 10 anos nessa área e conheci pessoas com corpos e histórias tão diferentes, tão únicos. E isso sempre foi levado em consideração. Eu nunca achei que dava para encaixar todo mundo numa caixa só, que era possível uma receita pronta, sabe? E eu acho que esse é o mesmo caminho para o estilo pessoal. Na minha época de atendimentos em consultório, eu conheci um movimento chamado Movimento de Neutralidade Corporal. E ele defende mais ou menos a ideia de que a gente não precisa ter uma autoestima à prova de bala, de que a gente pode amar sim o corpo que a gente tem, mesmo que não ele todo, mesmo que não todo dia. Que a gente pode gostar mais de certas partes e não curtir tanto outras partes, mas aprender a conviver com o que a gente não gosta tanto. E conviver não é disfarçar, combinado? Nesse tempo de isolamento social, não tem jeito, a gente tá sendo quase que obrigadas a repensar a nossa relação com a gente mesma, com a forma que a gente consome, enfim, com as nossas roupas e com tudo. E eu acho que dá pra gente ver um lado bom mesmo num cenário, vamos dizer aí, desafiador. Eu acho que a gente pode pensar que é um convite pra gente despertar, pra gente se reconectar com a nossa essência, com quem a gente é. Eu acho que pode ser uma oportunidade para se redescobrir. E por isso eu queria começar fazendo algumas perguntinhas para vocês. Eu acho que vale aí um papel e uma caneta, anota essas perguntas e vocês podem ir respondendo à medida dos dias, né? Não precisa responder tudo agora, mas vai retomando essas perguntas sempre que sentir necessidade. Vamos lá. O que você deixou de usar e que você não sente a menor falta? Ou que você começou a usar e tá gostando? Tem alguma coisa nova, diferente? Você está se permitindo experimentar? Se sim, como tem sido isso? E principalmente, isso que é novo e diferente, você toparia mostrar para o mundo? A gente falou na primeira aula sobre conforto físico e qual é a escala de tolerância de cada um. Falamos sobre conforto emocional e principalmente vocês conheceram um pouquinho mais sobre elementos de cada estilo, então acho que já dá para perceber quais são as prioridades. E aí eu quero que vocês se perguntem todos os dias. Quando eu tiro o meu pijama, o que eu escolho vestir? Se vestir é algo que a gente faz todos os dias. E aí eu quero propor mais um exercício para vocês. É um exercício de autopercepção, para vocês começarem a entender o que realmente vocês gostam. É um exercício para a gente escanear o nosso corpo. E aí, qual é a ideia? Você pode fazer isso no início do dia, talvez no início e no final. Sempre que você sentir necessidade, se tiver algo te incomodando, se você, sei lá, tá sentada trabalhando e percebeu que perdeu um pouco o foco, dá uma escaneada no corpo para ver o que você está sentindo. Isso vale para qualquer coisa, mas vamos pensar principalmente sobre o que a gente está usando. Então pode ser dos pés à cabeça ou da cabeça aos pés, o que você preferir. Então vamos lá. Minha cabeça, eu tô sentindo alguma pressão na cabeça, o cabelo tá preso, tá solto, meu olho tá ardendo e vai descendo. Tem algum acessório, esse acessório é pesado, ele tá me pinicando, minha orelha coça com esse brinco. Que tipo de blusa que eu tô usando? Esse tecido, ele é gostoso no corpo ou ele tá me pinicando? Me aperta? Mesma coisa, cintura, quadril, bumbum, pernas, até chegar lá embaixo. Perceber isso, eu acho que é um ótimo início, um ótimo caminho para a gente começar a perceber o que a gente não abre mão e principalmente essa relação que a gente tem com a roupa que está encostada no nosso corpo. É o nosso corpo que dá suporte para essa roupa. Uma roupa sem o corpo é só um monte de pano, sem vida e sem alma. A roupa veste o corpo e cria para ele novas linhas, novos traços, novas formas, novos volumes. A gente se expressa através da roupa.
E a gente faz essas escolhas baseadas não só nas nossas preferências, mas também baseadas pelo meio que a gente está inserido, pelo que a gente entende aí como referências visuais. Preparando essas aulas, eu me deparei com uma frase do livro da Carla Lemos, Use a Moda a seu favor. E é a seguinte: se é só isso que a gente conhece, é só isso que a gente vai reconhecer como belo e adequado. A gente está sempre buscando referências de beleza, mas vale a gente pensar também como é possível a gente ser referência de beleza. Eu sei que não é fácil, mas é um exercício diário e eu acho que ele começa pelo um olhar mais gentil com a gente mesma na frente do espelho. E isso começa por a gente tentar ao máximo evitar de fazer comentários ruins, negativos sobre a nossa imagem, sobre o nosso corpo, o nosso cabelo, a nossa beleza de uma forma geral. E lembrando que se a gente não quer ser julgada, não quer ser oprimida, e já é difícil a gente fazer esse tipo de comentário pra gente mesma, a gente também não pode fazer isso com outras mulheres. Esse é um caminho e ele pode ser exercitado e ele é super possível. Eu vou contar pra vocês um pouquinho aqui sobre como a silhueta mudou nas décadas, no passar do tempo. E eu trouxe algumas referências que eu acho que vai ser interessante pra gente pensar melhor sobre isso, porque que hoje existe uma referência de beleza que há 20, 30 anos atrás era outra coisa. Vamos lá! Cada período da nossa história foi marcado por tendências de moda e orientações de formas físicas e silhueta dos corpos femininos. O que era dito como belo, adequado e desejado variou de tempos em tempos e eu acho que ainda vai continuar mudando. Eu vou dar alguns exemplos para vocês dessa mudança de algumas décadas. Na década de 60, existiu uma mudança na silhueta para formas mais retas e geométricas e o comprimento mini também foi super tendência. Acredita-se que foi uma forma das mulheres se colocarem como um desejo de liberdade e buscando mais espaço na sociedade. A década de 70 já foi marcada por estampas florais, estilo étnico, por comprimentos mais longos, por peças mais fluidas, normalmente na parte de baixo e parte de cima, busto principalmente, um pouco mais marcado. Já na década de 80, começou um culto ao corpo e valorização dos esportes. O uso de moletom, difusor e leggings começou daí. Também surgiu muito uma valorização do corpo que a gente diz hoje como triângulo invertido, onde os ombros são mais amplos, mais marcados, contrastando com a parte de baixo, as pernas mais marcadas. Então eram pernas mais finas e bem torneadas por calças justas. Na década de 90 surgiu o ideal de magreza extrema. Cintura alta e corpos bem marcados é que foi a tendência. Esses exemplos foram só para vocês entenderem como o nosso desejo de corpos ele mudou com o tempo e com as tendências de moda. Essas mudanças elas também acontecem devido a contextos históricos, sociais e culturais. Tudo isso que eu falei, gente, toda essa teoria, eu achava que ela era fundamental para que a gente consiga repensar, questionar essa relação que a gente tem com as nossas roupas e principalmente com os corpos que vestem essas roupas. Mas vamos lá começar para a parte um pouco mais prática sobre silhueta? Então, gente, eu vou responder algumas dúvidas de vocês. Não dá para responder todo mundo. E aí eu fiquei pensando num jeito de um exercício que eu acho que vai valer para ser uma boa de uma introdução e para clarear as ideias de geral aí. Muita gente pediu para falar sobre proporção. Quando a gente pensa em harmonia, a gente pensa sim em algum tipo físico que é dito hoje como ideal, que é o tipo ampulheta. Eu já falei aqui, eu não acredito em encaixar ninguém e eu não acho que rola de todo mundo ter que chegar nesse tipo físico para então isso ser bonito, tá? Mas vamos lá, vamos fazer um exercício para a gente entender peso visual. O que você precisa fazer?
Você precisa de um espelho de corpo inteiro e precisa estar tranquila e com um tempinho livre. É que você vai precisar ficar de frente para esse espelho e se olhar com mais gentileza possível. Sugiro que você fique da forma que se sentir mais confortável, seja nua, de calcinha e sutiã, evite roupa que te aperte, porque o ideal é que você veja as suas linhas e formas. Evite também um dia que você não está se sentindo tão legal, às vezes um período pré-menstrual, onde você fica mais inchada e a gente sabe que isso altera o nosso humor também. Escolha um bom dia, esteja tranquila e de frente para o espelho, numa boa postura, pés juntos, olhe para o seu corpo. Peso visual é aquela parte onde normalmente o nosso olhar vai primeiro. É onde a gente acha que tem mais volume, ou que a gente possa ser alguma parte que é onde é mais difícil de comprar roupa, ou que se a gente ganha peso, é onde a gente ganha peso primeiro. Isso é onde a gente tem peso visual. Tá, o que eu faço com isso? Se a gente pensa que a ideia de proporção é a gente harmonizar, a gente vai sempre pensar aqui, onde tem mais peso visual, a gente leva menos atenção, e aonde tem menos peso visual, a gente pode trazer um pouco mais de atenção para harmonizar como um todo. Pensando que esse peso visual também pode ser, às vezes a gente olha e fala assim, eu não vejo nenhum peso visual. Ok, também, ótimo, porque isso não tem uma resposta certa e não tem uma regra, tá, gente? Do mesmo jeito que vocês podem ver também, às vezes, tem algum peso visual negativo? Tô falando isso porque eu tenho a sensação de peso visual negativo nos membros inferiores, as pernas, que são muito finas, tá? Na minha visão, tá, gente? Então, eu vou dar alguns exercícios práticos, alguns exemplos, na verdade, para vocês entenderem um pouquinho o que a gente faz com isso. Então, se eu tenho peso negativo, peso visual negativo nas pernas, eu tento trazer mais atenção para elas ou aumentar este volume visualmente com a roupa para que fique mais harmônico com todo o resto. Deu para entender? Tudo que compõe a roupa, linhas, formas, cores, texturas, tipo de tecido, vai gerar um efeito na nossa silhueta e ela vai ajudar a harmonizar essas proporções. Vou dizer de forma geral aqui, e eu acho que vocês conseguem começar a pensar, a partir desse peso visual que você descobriu, o que você quer fazer com essas informações. Sobre cor. Cores escuras, cores mais opacas, normalmente elas retraem o olhar. Então, se a gente tem peso visual em algum lugar e não é para onde eu quero chamar minha atenção, a gente dá preferência para essas cores. O contrário, cores claras ou cores muito vibrantes, cores muito vivas, brilhantes, chamam mais atenção. Então, se eu tenho uma parte que eu quero evidenciar, chamar atenção, eu posso escolher essas cores. Vamos falar de tecido. Tecidos mais estruturados, mais encorpados, eles ajudam a desarredondar. Então, eles podem ser bons para também partes que a gente tem peso visual e não quer chamar tanto atenção. Esses tecidos também, lembrando que eles não podem ser largos demais e nem justos demais. Peça de roupa, ela tem que servir no nosso corpo e não o contrário. E eu acho que uma ideia legal principalmente para esses tecidos, é que a peça tem um respiro, podemos pensar entre 1 e 2 centímetros entre a peça e a nossa pele. Tecidos que são mais ajustados no corpo, tipo malha ou que tem elastano, são tecidos que marcam mais a silhueta e por isso fica mais evidente essa parte do corpo com este tecido, tá? Vamos falar sobre caimento? Caimento mais ajustado também vai chamar mais atenção. Então, se eu tenho peso visual e eu não quero chamar atenção para esse lugar, eu evito um caimento mais ajustado. Caimentos mais retos, peças um pouco tipo alfaiataria, tem um caimento reto, camisas, dependendo de algumas modelagens de saia e calças, tem esse caimento que ajudam a dar uma sensação, a gente entende esse corpo, mas não marca demais. Vou dizer que ele desarredonda a silhueta. Um caimento fluido, então também serve para saias e calças, tipo pantacur, pantalona.
servem também para ajudar a não marcar demais a silhueta. Mesmo assim, a gente entende aonde estão essas linhas e formas. E como as linhas vão gerar efeito no nosso corpo. Linha vertical, de cima para baixo, de baixo para cima, dá uma sensação de alongar. Então, calças, decote V, tudo que é plissado, botão, tudo que forma uma linha vertical, dá essa sensação. Linha horizontal, de um lado para o outro, tende a ampliar o olhar. Então, a gente acaba também chamando um pouco mais de atenção. Então, isso funciona para, seja uma modelagem de blusa ombro a ombro. Cinto é um acessório que gera essa linha horizontal. Mais pra frente eu falo melhor com detalhes sobre acessórios, mas só para vocês começarem a entender o que forma a linha horizontal. A gente também tem linha diagonal, que é uma simetria normalmente. Essa linha é uma ótima forma de que a gente não marque demais a silhueta, ela não leva o olhar de uma ponta exata para outra, e isso funciona também para trazer uma harmonia, traz até uma modernidade, mas sem ser muito óbvia e deixando também essa silhueta mais harmônica. Comecei falando de cores, mas não podia deixar de falar sobre estampa. Estampas grandes, muito chamativas, muito coloridas, chamam mais atenção também, ou seja, que tem um contraste maior. Estampas pequenas, de baixo contraste, chamam menos atenção. Vamos pensar em alguns detalhes? Se a gente pensar em babados, texturas, drapeados, bolsos, isso tudo também a gente aumenta volume e a gente acaba chamando atenção para esses lugares. Então, se é onde você tem peso visual e você não quer levar atenção para lá, você pode evitar esse tipo de detalhe. E os acessórios? Eles também vão gerar algum efeito? Vão sim. Vamos falar de colar. Colares mais compridos, mais fininhos, eles fazem essa linha vertical e ajudam também no efeito alongador. Colares muito grandes, muito chamativos, trazem atenção para onde eles estão. Mesma coisa vale para brincos também. Apesar de que eu acho que tudo que a gente puder trazer de atenção para o rosto é o melhor que a gente faz. Até porque é por onde a gente se comunica e em tempos de home office, de videochamadas, a nossa atenção ela tá exatamente toda aqui. Então, colares coloridos, também dependendo dos materiais, também vão chamar mais atenção, tá? Mas isso pode ser bom. E os sapatos? Eles também vão gerar algum efeito na nossa silhueta? Vão também. Sapatos de bico fino, de gáspia baixa. Gáspia é aquele espaço que a gente tem, onde a gente mostra mais pele do peito do pé. Então, quanto mais pele aparente, bico fino, cor mais próxima ao nosso tom de pele, também gera um efeito alongador. Sapatos pesados, muito escuros ou muito contrastantes com o restante da roupa vão aumentar esse peso visual para a parte de baixo. Gente, essas foram algumas dicas gerais e eu acho que já dá para vocês terem uma boa noção de como explorar novas possibilidades para os corpos de cada uma de vocês. Lembrando que é preciso experimentar, testar, se olhar no espelho com gentileza e eu acho que vale registrar, sabe? Seja de frente para o espelho você tira uma foto com o telefone, põe um timer, mas registre e principalmente se dê essa oportunidade de experimentar novas coisas. Isso é fundamental para a gente ser referência de beleza. Vou responder algumas dúvidas agora. Eu não consigo responder todo mundo, porque foram muitas, mas eu peguei, acho que as principais aqui, que eu achei que vão ajudar de forma mais geral, combinado? Vamos lá para a primeira. Como valorizar a silhueta sem precisar marcar demais ela? Essa pergunta eu acho que ela serve para geral, porque valorizar silhueta é muito relativo, porque a gente tem corpos muito diferentes. E eu acho que o melhor jeito é a gente entender o que é a roupa do tamanho certo, do caimento certo, tá?
E isso não tem nada a ver com numeração, 36, 42, PM, GG, nada disso, tá? Roupa do tamanho certo é aquela que veste o nosso corpo sem apertar demais e sem ficar largo demais. Eu acho que vale a gente pensar que a roupa tem um respiro. Lembra que eu falei disso lá pra trás? Respiro na roupa é essa distância que a gente tem do tecido para nossa pele. Vale mais até para tecidos mais planos, tecidos que não esticam, mas a roupa tem que ter pelo menos, vamos dizer assim, 1 ou 2 centímetros dessa distância. Por exemplo, o que eu acho legal da gente pensar, saia e calça, como que eu sei que o caimento está certo? Aonde eu tenho que levar mais em consideração? Como ela está no nosso quadril. Porque roupa, gente, praticamente tudo precisa de algum ajuste. Não dá pra achar que vai comprar roupa em toda loja e todas as lojas vão servir em todos os corpos. Mas dá pra ajustar, eu acho que vale a pena sim, quando você gosta realmente da peça, quando ela realmente te representa. Então, pra parte de baixo, pensando em tecido plano, que é tecido que não estica, o caimento certo ele está no quadril, então tem que ter esse respiro. Eu faço assim porque é esse movimento que eu faço quando eu visto uma roupa e eu venho no meu quadril na lateral e eu faço esse movimento com tecido para entender que ele tem uma folguinha, tá? Se precisar, ajusta na cintura, faz uma bainha. Para roupas para a parte de cima, o caimento certo é aquele que, por exemplo, se for algo de fechamento de botão ou de zíper, não fica aquela coisa meio repuxada. Os botões estão todos no lugar. Vale pensar que as costuras também estão todas no lugar. Vou fazer um parênteses aqui. Peça de modelagem oversized, que é essa modelagem meio grandona, é uma coisa. Não significa que rola de comprar uma peça grande para fazer esse mesmo efeito. Tem que ter um certo cuidado com isso, tá? Então, caimento certo é o que tem um respiro entre o tecido e a nossa pele. Surgiu dúvida também em relação a peso, tá? Eu vou ler 2 aqui, porque eu já vou responder, porque elas são coisas opostas. Uma é, sou muito magra, tenho dúvidas de como me vestir saindo do óbvio. A outra é, quando a pessoa está acima do peso, como equilibrar a silhueta? Falando sobre ser magra e sair do óbvio, eu não entendo exatamente qual é esse óbvio para você. Seria talvez mostrar que é magra, isso? Mas pensando no geral sobre uma silhueta mais longilínea, mais magra. Se você não quer mostrar isso, você pode adicionar volumes. Então você pode fazer mais sobreposições, você pode trazer mais texturas, pode também trazer babados e aplicações de tecidos, de brilhos, isso tudo vai aumentar essa sensação aí de mais volume. Lembrando que eu falei na dúvida anterior que não é para comprar roupa de tamanho maior e achar que isso vai ajudar. Então, é você comprar roupa do tamanho certo e adicionar detalhes. Sobre estar acima do peso, vale o mesmo pensamento de que a gente compra roupa do tamanho certo. Nada de roupa muito justa e principalmente nada de roupa muito larga e achar que isso vai te esconder. Vou reforçar de novo que a gente não tem que usar roupa para disfarçar nada, para esconder nada. O que você pode pensar é tecidos um pouquinho mais estruturados, mais encorpados. Lembra das linhas? Pensa em, às vezes, assimetria, linha diagonal. Pensa também em linhas mais retas, mas principalmente de que você tem que vestir o corpo que você tem hoje. Você não tem que esconder ele, não. As próximas também vou juntar, porque eu acho que são coisas opostas, mas que vão funcionar pra gente falar junto aqui. Como minimizar efeito de seio grande, como usar blusa fechada tendo seio grande. E a outra é como deixar o corpo com proporção mais harmônica quando se tem cintura fina e quadril largo. Lembra que a gente falou de peso visual? Então aqui são 2 dúvidas, uma em relação ao peso visual de cima e uma em relação ao peso visual de baixo. Pensando em seio grande e usando blusa fechada. Blusa fechada também serve para quem tem muito busto, gente, né? A gente pode usar qualquer coisa. Mas se o desejo é que não pareça que os seios são tão grandes, que não aumente esse volume,
Você pode pensar em blusas mais sequinhas e, por exemplo, adicionar acessórios mais finos e que façam uma linha vertical. Ou alguma blusa que tenha, às vezes, esse efeito de linha diagonal, ou até de linha vertical, que pode ser, até como a minha mesmo, que tem essa costura aqui. Tudo que faz essa linha vertical ajuda. Essa minha ainda tem também uma linha V do próprio drapeado dela, mas ela traz volume e ela é fechada e eu sou uma pessoa que tem mais busto. É muito da gente também entender o que é mais importante da gente sentir. Eu não me incomodo de deixar meu peito mais aparente, né, de que ele é maior, então não me incomoda, mas é algo que vocês podem trabalhar com essas linhas também, mesmo se a blusa for fechada. Pensando então para esse quadril largo e a cintura muito fina, você pode trazer mais atenção para a cintura. Por exemplo, um ótimo jeito é cinto ou lenço amarrado na cintura. Você vai fazer aquela linha horizontal, lembra? Exatamente nessa altura e pode ficar um pouquinho mais proporcional para a largura do quadril. Um jeito também é usar blusas que vão ter a barra terminando mais para baixo da cintura e não na parte tão fininha da cintura. Questão que você tem que decidir o que você gosta mais. Eu gosto da minha cintura fina e quero mostrar que ela é bem fina. Uso um cinto bem no lugar, pode ser um cinto mais largo, pode ser mais colorido, ou com mais brilho, ou mais contrastante com as peças de roupa. Se a ideia não, eu quero que a cintura fique mais próxima do quadril, pode fazer esse efeito pode até fazer com cintos, com coisas também, mas mais para baixo e não na parte tão fininha da cintura. A próxima, na verdade, não foi bem uma dúvida, porque foi um comentário que rolou numa foto minha, porque eu uso, acho que vocês já devem ter percebido, eu uso muito cintura marcada, mas eu também gosto de usar eu brinco um pouco com proporções, com alturas, comprimentos das minhas peças. E aí o comentário eu não curto tanto as proporções desse look que eu tava, mas eu amo largo em cima e largo embaixo. Isso é uma das maiores questões quando busco referência. Adoraria ouvir, saber mais sobre isso. Eu achei que valia super a pena trazer um pouquinho disso pra gente entender até quando a gente quer fazer sobreposição, de brincar com as alturas, seja de saia com blusa, seja de calça e casaco, short e casaco. Eu acho que aqui vai dar para vocês terem uma boa ideia e é um bom treino também para vocês entenderem um pouquinho mais sobre proporções, tá? Um jeito da gente pensar em proporções mais harmônicas com os comprimentos das nossas peças. Gente, eu acho que eu vou sempre fazer esse tipo de parênteses. É harmônico porque é mais, vamos dizer assim, é mais fácil pro olhar, sabe? É mais aceitável de uma forma geral, tá? Não significa que é certo, que é o único jeito de usar. Aqui eu tô ensinando a regra, mas para vocês pensarem em jeitos de quebrá-las e brincar com isso, tá? Então, a gente pensando em altura, seja de blusa, saia, casaco, short, o que seja, a gente tem que pensar nos comprimentos. Ou eles têm que ser iguais, ou um palmo para cima, ou um palmo para baixo, ou bem diferentes. Então, por exemplo, pode ser uma saia midi com uma jaquetinha acinturada, ou uma saia midi que vai, sei lá, você quer usar um casaco por cima, uma blusona comprida, serve pra pantacur também, né, gente, pra short que for, você pode colocar isso na mesma altura, seja aberto ou fechado, tá? Mesma altura, um palmo pra cima, um palmo pra baixo. Quando eu falo dessa distância muito grande, então também vale para calças. Então, com calças, você pode colocar, seja, sei lá, quer usar um maxi kimono com uma calça comprida, ele pode ser lá pertinho de onde acaba a barra da calça, ou um palmo para cima, ou pode ser para cima da linha do joelho. Isso da proporção também, acho que vale esse olhar pro espelho. E se você tem a sensação, tipo, ficou meio estranho, dá uma testa com outras alturas para você ter certeza do que você gosta. Então, mesma altura, palmo para cima, palmo para baixo ou distâncias bem maiores. Bora para a última?
Muita gente pediu para saber se tem um jeito como identificar meu tipo físico ou meu tipo de silhueta. Eu sei que existe um monte de listinha aí, o que encaixa para o tipo tal e o que é mais, o que valoriza o tipo físico tal. Eu acho que não dá pra gente encaixar corpos tão diversos e belezas tão diferentes de uma forma tão simplista. A gente não pode ficar se encaixando em formas geométricas ou tipos de frutas, gente. Isso já tá por fora. O que dá para ser feito é a gente conhecer melhor sobre as nossas linhas e formas, sobre o que compõe exatamente o nosso corpo. Você conhece cada pedacinho dele? Você conhece quais são as suas proporções? É isso que dá para fazer, porque é isso que vai te direcionar para melhores escolhas. Você vai usar melhor, você vai comprar melhor, vai manter dentro do seu armário exatamente o que representa o seu estilo e o que favorece o corpo que você tem hoje, exatamente como ele é. Não dá mais para ficar tentando encaixar, disfarçar, compensar alguma coisa. É preciso que a gente valorize toda a beleza que a gente tem. Gente, se você chegou até aqui, significa que provavelmente você está cansada de seguir regrinhas e você quer fazer algo diferente. De que você não quer ficar seguindo o padrão, nem engessada no que eu posso e o que eu não posso usar. E é por isso que eu vou te fazer um convite, mas vai ser só na segunda-feira. Fica ligada no seu e-mail, que eu acho que eu vou poder te ajudar a repensar essa relação que você tem com o seu corpo e com as suas roupas. Ah, e isso é só pra você que topou assistir essa aula aqui comigo. Gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu tentei trazer para vocês um máximo de informação que eu poderia nesse curto espaço de tempo. Um beijo e até a próxima!